Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil. Um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que tá ligadinho no canal, o Santos volta à liderança do campeonato após vencer no dia de ontem o vice-lanterna Ituano por 2-0. Você vai saber a sequência de jogos do Santos Futebol Clube. Vamos falar também sobre Aderlan e Furt, que preocupam para a próxima partida. Quero também falar sobre reforços. Carille despistou, não quis falar sobre contratações. E o Santos desistiu oficialmente de contratar Léo Batistão. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, vitória do Santos por 2-0 ontem na Vila Belmiro. Para um público superior a 12 mil torcedores, o Santos venceu o Ituano ontem na Vila, com um primeiro tempo muito bom, pelo menos até 25 minutos da primeira etapa, o Santos foi muito superior, depois ali acabou administrando a vitória, né? 2-0, deu a impressão que poderia ter sido muito mais, mas os 3 pontos foram fundamentais para fazer com que o Santos retornasse à liderança da competição. Após a partida, o treinador Fábio Carille falou sobre o jogo, gostou da atuação do time e também foi perguntado sobre reforços, sobre contratações. Vamos ouvir o que disse Fábio Carille após a partida de ontem. Vamos ouvir Carille, o treinador do Peixe. Carille aqui, Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate. Carille, estamos num período de abertura de janela de transferências e as informações que nós temos é que o Santos está muito próximo de fechar 2 contratações do zagueiro Jefferson Dias, jogador colombiano, e também do atacante Billy Arce. Queria que você comentasse sobre esses 2 jogadores, do perfil desses 2 atletas sul-americanos e também se você já pode contar com reforços nessa sequência da Série B, talvez não contra o Vila Nova, mas quem sabe na próxima segunda-feira contra o Curitiba aqui na Vila Belmiro. Giovanni, é o seguinte, eu deixei acertado ali junto com a diretoria, não vou falar nem de saída e nem de chegada, né, para ficar a palavra só em um, né, então o Galo responde por isso na hora que tiver que responder, mas pode ter certeza que a gente está trabalhando bastante sério aí para a gente contratar em algumas posições aí para potencializar ainda mais o nosso grupo. Tá aí o treinador Fábio Carille. Não quis falar sobre contratações, deixou o tema para o Alexandre Galo falar. Como o Galo não vai falar, portanto o torcedor vai ter que esperar oficialmente as contratações. Carille, claro, que poderia ter falado um pouco mais sobre Billy Arce, que é um jogador que já está apalavrado com o Santos Futebol Clube, já estaria inclusive acertado e deve desembarcar no Brasil nas próximas horas. E também o zagueiro, né? O Jefferson Dias, o zagueiro colombiano, que também está muito próximo de ser contratado pelo Santos. Jogadores, o Billy Arce, que está sem clube, e o Jefferson Dias, do Deportivo Cali. Agora, o Santos desiste oficialmente da contratação do atacante Léo Batistão. Informação que foi trazida inicialmente pela Gabriela Brino. O Santos desiste da contratação do atacante Léo Batistão. O Almeria não liberou o atleta, pediu valores altos ao Santos Futebol Clube, cerca de 1,5 milhão de euros pelo empréstimo do atacante de 31 anos. O Santos entende que o valor do investimento neste momento é bastante alto pelo atleta e o Santos sai de cena. Portanto, oficialmente, o Santos desiste da contratação do atacante Léo Batistão e vai buscar uma outra possibilidade de mercado, né? Léo Batistão que chegaria ali para jogar no ataque do lado direito, podendo inclusive ser um centroavante, né? Ele que já jogou assim também no próprio Santos Futebol Clube. Léo Batistão que marcou 7 gols com a camisa do Santos na sua última passagem pelo clube. Não será dessa vez que o torcedor vai ter Léo Batistão no Peixe novamente. Olha, eu acho que o Santos acerta em sair da negociação, né? Acho que o Léo Batistão
de graça. Poderia até ser interessante, o Santos pagando o salário do atleta, mas colocar dinheiro nesta operação não faz muito sentido. É um jogador de uma idade muito avançada, já 31 anos, não é craque, está longe de ser um jogador espetacular. Seria um jogador ali que muito provavelmente iria brigar pela posição, né? Pelo lado direito com o Otero, ou até mesmo como centroavante ali com o Julio Furt, mas eu entendo que existem outras opções até melhores que o Léo Batistão no mercado, onde o Santos, aí sim, pode fazer um investimento um pouco mais alto para que mais à frente consiga inclusive revender o atleta. O Léo Batistão é um investimento somente técnico, porque você dificilmente teria revenda em caso de uma contratação definitiva do Léo Batistão. Portanto, me parece que acerta o Santos Futebol Clube em sair da negociação. Agora, é o 6º dia da janela de transferência, até agora nenhum anúncio. E é claro que o torcedor do Santos sabe que a situação vai ficando um pouco mais delicada, porque os principais jogadores do mercado, eles já vão se recolocando, né? Muitos clubes, inclusive, já apresentaram seus atletas, já estão colocando em campo, outros já estão treinando e vai sobrando aquele final de feira. E aí que mora o perigo. A diretoria do Santos precisa ter muito cuidado para não contratar jogadores somente para justificar ao torcedor, para fazer números, para agradar empresários e aí esses jogadores ficarem mais à frente encostados naquele grupo dos renegados. Então, é preciso ter muito cuidado. Se é para contratar jogador mediano, muitas vezes é melhor não trazer. Eu penso desta forma e apostar em jogadores da base. Veja que com esse grupo do Santos Futebol Clube, após 15 rodadas, o Santos é líder da Série B do futebol brasileiro. Portanto, mesmo sem ter tanto repertório, mesmo sem treinar tanto, tendo um treinador ali, né, que faz um arroz com feijão muito bem feito, mas é pobre tecnicamente, o Santos, mesmo com tudo isso, é líder da Série B do futebol brasileiro. Então, significa dizer que não é preciso fazer loucuras para voltar à Série A do futebol brasileiro. Só espero que o Santos se planeje muito bem para a temporada 2025. Aí sim, é preciso fazer um investimento muito maior para que o Santos não bata na primeira divisão e retorne à segunda divisão no ano seguinte, né? Então, sabemos que esse time pode funcionar para a Série B, mas para a Série A é preciso sim contratar jogadores de maior potencial. O Santos, que tem uma sequência delicada daqui para frente, claro, olhando o nível da Série B do futebol brasileiro. Os próximos 4 jogos do Peixe são os seguintes: o Santos tem o Vila Nova jogando fora de casa já nesta quinta-feira, às 20 horas. Depois o Santos enfrenta o Curitiba na Vila Belmiro na próxima segunda-feira. Depois o Santos tem o CRB jogando fora de casa e fecha a sequência dos jogos no primeiro turno, enfrentando o Sport na Vila Belmiro no dia 2 de agosto. Tá aí, portanto, a sequência do Santos Futebol Clube no Campeonato Brasileiro da Série B. O Santos, que com a vitória de ontem chegou a 28 pontos em 15 partidas, assumiu a liderança da competição mais uma vez e abriu 5 pontos do 5º colocado, que é o Avaí. Veja como foi importante a vitória do Santos na noite de ontem, né? E o Santos que vai abrindo uma vantagem interessante. Há 2 rodadas atrás, nós falávamos que o Santos estava ali na 4ª, 5ª colocação e tínhamos uma diferença grande, uma diferença muito pequena para o 11º colocado. Veja que essa diferença do Santos para o 12º colocado neste momento já é grande, né? Já é de 10 pontos ganhos, né? Já é uma diferença, aliás, é uma diferença de 8 pontos, né? O Santos tem 28, o 12º Paysandu tem 20 pontos, portanto, são 8 pontos a diferença do Santos ali já para o Paysandu, que é o 12º. Há 2 rodadas atrás, essa diferença era de 4, 3 pontos. Então perceba que as vitórias do Santos e as rodadas que passaram foram realmente excelentes para o alvinegro
mais famoso do mundo. É isso, meus amigos varandeiros. E olha, duas informações que preocupam o torcedor. O jogador Aderlan teve uma torção no joelho e vai passar por exames de imagem no dia de hoje. A preocupação é muito grande por parte da comissão técnica e também da diretoria. Existe um alto risco de ser uma lesão de ligamento cruzado anterior. Boa sorte aí ao Aderlan e claro que vamos trazer novidades durante a programação. E um outro jogador que se machucou no dia de ontem foi o Julio Furch, um problema ali no trapézio. O jogador, claro que vai ser reavaliado no dia de hoje e também pode ser desfalque para a partida de quinta-feira. O Santos que joga fora de casa contra o vice-líder Vila Nova. É jogo literalmente de 6 pontos na briga pelo título e, claro, por uma vaga no G4 da Série B do futebol brasileiro. É isso, meus amigos. Um grande abraço. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau.